Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e o episódio de hoje explora o universo das startups e fintechs. E o nosso objetivo aqui hoje é aprender com o exemplo dessas empresas digitais que conseguem crescer rapidamente usando a tecnologia e a inovação como modelo de negócio. E se você já estiver pronto aí, vamos juntos! A inovação tecnológica é o carro-chefe das startups que se destacam por terem grande potencial de crescimento e líderes com perfil empreendedor. Mas afinal, o que diferencia uma startup de uma fintech? A inovação tecnológica tem motivado grandes mudanças nas corporações e no mundo do empreendedorismo. Startups e fintechs fazem parte deste processo de transformação ao fazerem uso das tecnologias para inovar em produtos e serviços. Mas você sabe qual é a diferença entre startup e fintech? Uma startup é uma empresa de tecnologia digital que se encontra em uma etapa muito inicial do seu modelo de negócio, com incertezas sobre como se dará sua relação com o público, mas possui um grande potencial de crescimento graças às suas operações internas, que acontecem de forma rápida e oferecendo soluções práticas para o cotidiano. Elas podem atuar em diversas áreas, como transportes, mercado imobiliário, delivery de comidas, entretenimento, medicina, entre outras. Geralmente, as startups saem ao mercado sem uma reserva de recursos e fazendo uso de tecnologias digitais para alcançar o crescimento e encontrar financiamento para crescer. Uma fintech nada mais é do que uma startup que tem como foco oferecer novos produtos e serviços financeiros. Daí vem o nome fintech, fin de financeiro e tech de tecnologia. Elas utilizam ferramentas digitais como forma de reduzir custos e simplificar processos financeiros, resultando em um serviço de internet com custos menores em relação aos sistemas tradicionais e mais simples de serem usados, sem precisar ir a um banco. São exemplos de fintechs os bancos digitais, os sistemas de pagamentos e cobranças por meio de smartphones, os aplicativos de gestão financeira pessoal e de investimento, as criptomoedas e os aplicativos de crowdfunding, por exemplo, conhecidos como as vaquinhas virtuais. O número de startups no Brasil cresce exponencialmente nos últimos anos. Mas para abrir uma empresa nesse modelo, não basta apenas ter uma ideia inovadora. É preciso avaliar a viabilidade do negócio, além de buscar parceiros e investidores. Não há como negar que as startups são a bola da vez no mundo dos negócios. Segundo a Associação Brasileira de Startups, em 2012, no Brasil, havia 2.519 startups registradas. Em 2019, esse número saltou para mais de 12 mil. E o que diferencia uma startup de uma pequena empresa e de outros modelos de negócio? Para começar, uma startup ou uma empresa emergente é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de incerteza. Uma startup necessita de inovação para não ser considerada uma empresa de modelo tradicional. E se engana quem pensa que startups são apenas as empresas de internet. Não necessariamente. Porém, elas são mais comuns na web, porque o meio digital permite às empresas funcionarem de forma mais enxuta. É o caso da Web Farmas, criada em 2016 pelo Pedro Henrique Silva Antunes. A startup é uma plataforma de e-commerce de fármacos, acompanhando o crescimento dos números de venda online neste setor. Nossa empresa ela começou com uma necessidade. Na época eu morava numa região isolada do Rio de Janeiro,
onde as farmácias dificilmente entregavam medicamento, e era bastante complicado achar uma farmácia que fazia esse serviço. Então, devido a essa necessidade, a gente encontrou um nicho e criamos um marketplace, né, um portal, o farmácia.ai, onde você pode digitar o produto ou o medicamento e ele localiza em quais farmácias próximas que entregam em minutos existe esse produto na sua região. Tá? Então, você, na verdade, com menos de 30 segundos, você consegue localizar e pedir um medicamento e a farmácia vai entregar aí em menos de 30 minutos na sua região. Tá? Bom, a nossa principal dificuldade para empreender é realmente mudar a cultura do Brasil, né, em relação à transformação digital na indústria farmacêutica. Então, a gente quer que pessoas não fiquem ligando para tudo que é farmácia, pesquise o preço em cada uma e depois ela peça em uma. Na verdade, com um clique só, você já vai fazer isso tudo, né, e vai realizar o pedido. No entanto, para se criar uma startup com chances de sucesso, ter uma ideia inovadora não é o suficiente. É necessário também avaliar a viabilidade do negócio, entender o mercado, criar o protótipo, validar as hipóteses no mercado, buscar parceiros e investimento. Conseguir investimento é muito importante e é uma forma de alavancar o crescimento rápido da empresa. Para isso, existem diversos modelos de captação de recursos e programas que colocam os empreendedores em contato com os investidores. Enquanto o investimento não chega, o CEO da Web Farmas sugere começar a startup com sabedoria e simplicidade. Grande parte das startups que hoje são bem-sucedidas começaram com uma planilha de Excel. Então, eu sugiro que vocês comecem pequeno e aí vocês tomem a decisão de cancelar, de pivotar ou de incrementar esse produto. Além disso, apesar de ser um modelo de negócio mais enxuto do que as empresas tradicionais, as startups também enfrentam processos burocráticos em sua abertura, a começar pela formalização. É preciso estudar os modelos em que o negócio pode ser enquadrado. Alguns setores precisam de regulamentação específica para operar. O ideal é procurar um profissional de contabilidade para orientar com os processos desde o início. O Brasil tem hoje mais de 13 mil jovens empresas de tecnologia e 12 unicórnios, as startups que valem mais de $1 bilhão. O marco legal das startups e do empreendedorismo inovador vem para estimular ainda mais esse cenário. Em outubro, mês nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar para a criação do marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. A proposta visa melhorar o ambiente de negócios, facilitar a criação de novas startups e estimular o investimento em inovação e tecnologia. Todo esse trabalho é fruto de uma construção coletiva que teve a participação de diversos atores públicos e privados, e eu gostaria de destacar o trabalho do Ministério da Economia e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Esse trabalho contou com a colaboração num processo de consulta pública, num processo de ampla participação dos diversos atores da academia, dos startupeiros, dos atores de suporte, e isso é fundamental num processo. Mas a participação do Dínamo foi muito um papel de articulador junto com o governo federal, junto com os deputados, junto com uma série de atores da sociedade civil e do setor privado, para conseguir trazer essa motivação inicial para a discussão do marco legal das startups e que hoje a gente entende que está muito próximo de ser aprovado, né, indo para a Câmara agora, e ter essa aprovação que para nós vai ser muito importante. O Dínamo é um movimento de articulação na área de políticas públicas, focado no ecossistema de startups. O grupo teve um papel importante na construção do marco legal e destaca os avanços que ele traz em relação ao investidor anjo.
A proposta vinda do governo federal do Marco Legal das Startups traz uma série de avanços. Infelizmente não todos que a gente gostaria, mas ele traz propostas que foram amplamente discutidas com a sociedade civil, né? Especialmente na questão do investidor anjo, onde você consegue dar uma segurança jurídica maior para quem investe em startups, né? O que vem no marco legal é um fortalecimento dessa relação societária do investidor anjo e essa blindagem maior do capital dele em caso de qualquer tipo de falência ou problemas na empresa. Com o objetivo de utilizar o poder de compra do Estado para fomentar as empresas de tecnologia e inovação, o Marco Legal das Startups prevê formas de se facilitar a relação entre as startups e a administração pública. Vivemos num ambiente de inovação aberta e o Marco Legal também pensou nessa questão e para isso tem um termo de colaboração para testes de inovação. Um mecanismo que vai facilitar não só a relação com ICTs e startups, com grandes empresas e startups, mas principalmente a relação dos compradores dos produtos e serviços das startups. Ou seja, cria um mecanismo que dá segurança jurídica para as futuras aquisições. Então, a necessidade de se criar uma legislação que facilite esse processo de contratação das startups pelo governo federal era muito importante. Isso vem na proposta. Uma série de regras facilitam esse procedimento de contratação, de seleção das startups, de fechamento de contratos de experiência para depois virarem contratos efetivos. Então isso traz um grande ganho em relação ao modelo atual. O Marco Legal define startup como uma empresa nascente ou em operação recente, com atuação caracterizada pela inovação. O marco traz também alguns pilares, como a desburocratização do ambiente de negócios e a facilitação de investimentos. O primeiro pilar é a facilitação da vida para o startupeiro na sua relação com o Estado. Então, reduzir burocracia, simplificar a vida dele é fundamental. O segundo ponto estratégico é segurança jurídica. Segurança jurídica para o startupeiro e segurança jurídica para o investidor. Outras iniciativas são importantes para você criar condições para ele superar o vale da morte, mais que isso, desenvolver suas atividades com sucesso. E eu estou falando de criar uma ambiência de compras públicas, criar uma ambiência de relações trabalhistas e tudo que venha a contribuir para se ter um melhor ambiente de facilitação do sucesso dos negócios, desses novos modelos de negócio. É muito importante compreender que sem as startups não há um desenvolvimento robusto da economia brasileira. É preciso investir muito fortemente nelas, porque é elas que vão trazer a inovação que a gente precisa para conseguir competir internacionalmente, para conseguir gerar novos empregos e para conseguir trazer soluções inovadoras. A startup é um novo modelo de negócio fundamental do século XXI, em especial no pós-pandemia. Então, esse projeto de lei vem em bom momento e vai criar uma ambiência muito melhor, resolvendo as questões para os startupeiros, para os investidores, uma facilidade na relação do setor público com o setor de startups, ou seja, uma relação ganha-ganha, onde quem vai mais ganhar é o país. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mais rapidinho a gente tá de volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. E eu te pergunto se você consegue imaginar qual seria o resultado de misturar empreendedorismo, educação e astronomia. Bem, uma startup aqui de Brasília usou essa fórmula para criar um laboratório virtual que disponibiliza conteúdos de astronomia para as escolas. É o que você confere agora no nosso quadro Ciência Universo. No Distrito Federal, uma startup une educação, tecnologia e astronomia. É o Astrolab, empreendimento criado em 2018 que oferece um laboratório automatizado de astronomia para alunos do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.
Além da teoria, os estudantes podem acessar remotamente telescópios que estão em um observatório localizado em Brasília. A exemplo de outros países com iniciativas como essa, os criadores do projeto argumentam que o tema em si já tem potencial pedagógico, pois une várias áreas do conhecimento, atiça a curiosidade dos jovens e pode atender a diversas escolas com os telescópios remotos. Hoje, o Astrolab atua em uma escola do Distrito Federal e desde a implementação dos projetos no início deste ano, já são mais de 150 alunos atendidos. O nosso objetivo é expandir finalmente para todo o Brasil a partir de 2021. De tal maneira que em 2022, quando começa a vigorar o novo ensino médio, nós tenhamos condições de atender as diversas escolas que tenham interesse, que queiram fazer parcerias e oferecer essa oportunidade para os alunos de todo o Brasil. Mas a ideia é expandir também para todos os interessados no universo. Agora, em 2021, além de buscar atender as escolas em todo o Brasil, a gente também vai estar ofertando projetos, possibilidade de acesso remoto aos telescópios e também conteúdo focado também no adulto não cientista, mas com interesse em ciência, com interesse em conhecer mais sobre o universo. Elas possuem estrutura enxuta, baixo custo operacional e conseguem oferecer produtos e serviços personalizados. As startups do sistema financeiro, mais conhecidas como fintechs, estão em alta e no Brasil receberam 3 vezes mais investimentos em 2019 na comparação com o ano anterior, segundo o levantamento da Accenture. Bom, e para falar sobre isso eu converso agora com o Bruno Diniz, ele é especialista em fintechs. Bruno, bem-vindo ao Ciência Tudo. Para a gente começar, já estou vendo aí que seu livro recém-lançado, lançado em janeiro, o Fenômeno Fintech, está aí atrás de você. Vamos começar falando sobre isso, afinal, que fenômeno é esse? Olá, Karina. Primeiramente, obrigado pelo convite para poder bater um papo com vocês. Bom, o fenômeno fintech é basicamente esse tanto de transformações que acabaram acontecendo com o mercado financeiro nos últimos anos. Eu vim do mercado financeiro tradicional, vim trabalhando em bancos, né? E desde assim, dos últimos 6 anos, desde 2014, eu venho acompanhando a entrada de startups financeiras que estão aí com a ideia de transformar a forma como os clientes se relacionam com o dinheiro, mudar a nossa relação com o dinheiro, com bastante foco no cliente, né, que acho que é o grande ponto que diferencia as fintechs das instituições tradicionais, é a forma como ela consegue entregar soluções transparentes, taxas melhores, né, e, sobretudo, é um foco extremado nessa experiência que o cliente tem com o produto financeiro, né? Legal, Bruno. Bom, as fintechs estão aí trazendo uma nova forma de se pensar as operações financeiras. O que a gente pode falar quando diz respeito à economia do Brasil? De que forma as fintechs contribuem para isso, sobretudo pensando em futuro? Bom, falando sobre o impacto das fintechs, acho que basicamente, olhando para o contexto do Brasil, elas promovem uma maior competição aqui no nosso cenário, né? Então a gente consegue ver novas empresas trazendo propostas de negócios diferentes, mais baratas, mais transparentes. Com isso, a gente vê também os grandes bancos adequando a sua forma de atuar junto ao cliente em função dessa concorrência, em função dessa nova forma de ofertar serviços financeiros. Então, competição é um elemento importante. Outro elemento muito importante que as fintechs trazem, não só no Brasil, mas como no resto do mundo, é a inclusão financeira, porque muitos bancos, por vezes, não sabiam acessar certos tipos de cliente. Então, a gente teve aí uma evolução, porque as fintechs elas conseguem atuar em diferentes camadas e com propostas, inclusive de valor, e propostas, de fato, segmentadas para públicos diferentes, e a gente acaba vendo um maior acesso a certas camadas sociais, principalmente, que não tinham, por vezes, acesso a produtos financeiros. E é interessante você falar disso, porque as fintechs estão aí, elas fazem parte do nosso dia a dia, facilitam a nossa rotina. Vamos aproveitar esse gancho e trazer alguns exemplos.
Bom, existem vários exemplos de fintechs que estão, aos poucos, ganhando espaço dentro da vida nossa como clientes do sistema financeiro. Então a gente tem, inclusive, diferentes fintechs para diferentes segmentos. Elas cresceram muito nessa proposta de aproveitar algumas lacunas no mercado em termos de alguns produtos. Então existem fintechs específicas para investimentos, fintechs focadas especificamente também em produtos de empréstimo. Então todas elas foram crescendo nessa medida. E também muitos produtos hoje existem soluções como carteiras digitais muito populares, que se popularizaram inclusive em função das lives recentemente, AME Digital, PicPay, por exemplo. Tem uma delas que é bastante famosa, que é o Nubank, que é praticamente uma das maiores fintechs da América Latina, a maior fintech da América Latina. Então tudo isso mostra que elas têm força e têm presença. Então aí no nosso dia a dia, permeando nossa vida. E as mudanças estão aí, acontecendo a todo momento, inclusive ressaltar que na próxima semana vai ser implementado o sistema Pix, um sistema brasileiro aí de pagamentos instantâneos, que deve substituir o TED, o DOC, os boletos bancários, Bruno? O que a gente pode falar sobre isso? Que relação o sistema Pix tem com as fintechs aqui no Brasil? Bom, o Pix, Karina, é um movimento bem importante, uma implementação importante que o Banco Central está colocando, que ajuda também a fomentar ainda mais o ambiente de fintechs. Se a gente olhar ao longo do tempo, a gente teve uma queda, uma diminuição das barreiras de entrada no mercado financeiro, porque o Banco Central foi criando regulamentações que permitiam a entrada de fintechs no segmento. Até porque a gente olha para o mercado financeiro, ele é absolutamente regulado, e é preciso esses movimentos. Então, além das regulamentações que permitiram a entrada das fintechs, a gente tem também o Pix, que é uma infraestrutura mais moderna e que acomoda tanto fintechs como grandes bancos. Então, a gente consegue ver no mesmo sistema, que é chamado Sistema de Pagamentos Instantâneos, ou SPI, a solução do Pix, e lá em cima do SPI estão as diferentes instituições onde fica fácil você trocar dinheiro, mandar um dinheiro que você tem numa fintech para uma conta de uma pessoa num banco, de uma carteira digital, todos que estiverem interligados no Pix, a gente pode ter o dinheiro sendo circulado por ali. Então ele é extremamente importante para o contexto das fintechs, até porque ele também ajuda a nivelar as forças competitivas. Então o Pix é uma peça fundamental, vem transformar o mercado, e dar dinamismo, baixar os custos, e acaba no final do dia também comoditizando muito o que a gente vê como pagamentos. Então a gente tinha uma TED que tinha um custo super alto, agora a gente tem esse pagamento instantâneo que tem um custo muito mais baixo e tem um componente de instantaneidade que é muito importante também, tanto para o lojista que está recebendo, como também quando eu estou mandando dinheiro para uma outra pessoa física. Muito bom, e vamos falar agora também de um futuro mais distante. O que a gente pode falar aí sobre os desafios, o tanto que as fintechs e as startups devem ainda avançar, continuam lado a lado com a inovação, com o empreendedorismo, com os avanços tecnológicos. Dá para prever algo, Bruno? Bom, com tudo isso que eu falei, a gente vai ter, de fato, uma expansão nesse mercado. As startups, principalmente as startups financeiras, que são as fintechs, cresceram muito ao longo dessa jornada de regulações que acabaram permitindo a entrada delas, o custo de tecnologia que baixou. Então eu espero que teremos ainda mais fintechs. Existem alguns levantamentos que dizem que nós estamos perto de 800 fintechs aqui no Brasil. E esse número agora tende a crescer porque a gente tem novos movimentos como o Pix, que é uma infraestrutura, o Open Banking, que é um outro movimento que vai ajudar a portabilizar, facilitar a troca de informações do cliente, financeiras do cliente, de uma instituição para outra, que vai dar celeridade nas análises, por exemplo, de perfil de cliente e podendo customizar melhor essa relação. Então a gente tem muitos movimentos acontecendo nesse sentido, Karina. E eu acho importante o seguinte, a gente, durante um bom tempo, a gente sempre falou, pelo menos nos últimos 5 anos, entre bancos de um lado e fintechs do outro. Só que toda essa movimentação que está acontecendo de maior competitividade no mercado, de uma ampliação, a abertura para novos players, está acabando atraindo também não só startups no mercado financeiro, mas também grandes empresas de outros segmentos, como por exemplo varejistas, empresas de telefonia, empresas de tecnologia que não eram ligadas ao mercado financeiro, que estão começando a adentrar nesse mundo e ofertando produtos financeiros para sua base de usuários. Alguns, inclusive, vão estar ligados ao Pix, então você pensa numa grande varejista que estão lançando seus bancos digitais, lançando soluções de empréstimo digitais, então empresas de telefonia fazendo a mesma coisa,
né? Então, tudo isso está fazendo com que a gente tenha um ambiente ainda mais plural, democrático e amplo de soluções para o cliente final e que não necessariamente vão vir de uma fintech, uma startup fintech, ou de um banco, mas podem vir, inclusive, de um varejista, que pode acabar sendo, inclusive, o seu banco no futuro. Então, são tempos bons para quem é cliente e de muita oportunidade para quem quer empreender também. Tá certo. Conversei com o Bruno Diniz, especialista em fintechs. Bruno, obrigada por esse papo, por esclarecer essas questões aí pra gente. Obrigado a vocês e um forte abraço. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!